Oráculos do profeta Jeremias. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, da terra de Benjamim, ao que veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Olhe, veio também os dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até que o filho do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Jeremias é provocado a pregar. Ora, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que me formasse dentro do ventre conheci, antes que me saíste da madre santifiquei as nações que te dei por profeta. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás tu, quanto eu te mandar, irás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que tu vês? Que é que vês, Jeremias? Respondi: Eu vejo uma vara amendoeira. Então me disse o Senhor: Viste bem, porque vem sobre a minha palavra para cumprir. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, que se apressa na banda do norte. Ao que disse o Senhor: Do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e vindo e porá cada um o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, e contra os seus muros ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas malícias, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas mãos. Pois tu o cinge dos teus lombos e levanta-te, dá-lhe tudo quanto eu lhe ordenar, e não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro, muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Apostasia de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvintes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembre-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus depositórios. E como seguiste no deserto, numa terra semeada, então será santo o Senhor, primícias das suas novidades. Todos que devoraram eram tidos culpados, e o mal tinha vindo sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da terra de Israel. Assim diz o Senhor, que justiça achará de mim o vosso Pai, a se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. E eles não perguntam: Onde está o Senhor? E o que fizemos subir da terra do Egito? E o que nos enviou através do deserto por uma terra chanecas e de covas, por terras de sequidão, densas trevas
por uma terra em que ninguém transitava nem morava. E eu introduzi numa terra fértil para comeres do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não te conheceram, e os governadores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que, o que de nenhum proveito. Por, Porquanto ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos contenderei, pois passai as ilhas de Quintim, verde enviai a Quedar, aceitar bem, verde jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso tocou alguma nação e seus deuses, contudo, não, não são deuses, mas meu povo trocou a sua glória por aquilo que nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades a mim e me deixaram do manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Caso Israel é um servo e ele é um escravo nascido em casa, pois veio a ser presa, os leões que rugiam sobre ele levantaram sua voz e fizeram na terra dele uma desolação das suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nefins e de Tapanãs se quebraram do alto da cabeça. Porventura não trouxeram isto sobre ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que importa a ti o caminho do Egito para beberem as águas do Nilo? E que importa a ti o caminho da Assíria para beber das águas do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê da má amarga coisa que teres deixado o Senhor teu Deus, e não haverá em ti temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Israel prestou culto a Baal. Já há muito quebraste o jugo e rompeste as tuas ataduras. Disseste: não servirei, pois em todo o outreiro do alto mais baixo da árvore frondosa lhe daste, fazendo-se prostituta. Todavia eu te plantei como vinde excelente, uma semente inteiramente fiel, como pois se tornaste para mim uma planta degenerada de vida estranha, pelo que ainda te laves com salteiros e uses sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizeres logo, estou contaminada, nem andei pós Baal, vi o teu caminho no vale e conheci o que fizeste. Dromedária ligeira és, anda torcendo seus caminhos. A asa selvagem acostumada ao deserto, que o rodou do cio, sobe ao vento, e que ele pode impedir o desejo dos que o buscarem. Nenhum precisa cansar-se, pois um mês dela achará. Evita o teu pé e ande descalço. E o que na garganta tem sede, mas tu diz, não há esperança, porque tenho amado os estranhos, e após ele andei. E como fica confundido o ladrão quando o apanha, assim se confunde os da casa de Israel, eles e os reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e seus profetas, que dizem ao Pai: tu és meu pai, a pedra, tu me gerastes, porque me vieram as costas e não o rosto, mas o tempo do seu aperto de Mião levante e salvando. Mas
Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantaram eles, se pode livrar do tempo da tua tribulação? O que os teus deuses, ó Judá, são numerosos como as tuas cidades, porque disputa comigo. Todas vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castigarei os vossos filhos, e eles aceitarão a correção. A vossa espada devorou o vosso profeta como leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura eu tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra espessa de escuridão? Pois, diz o meu povo, andamos à vontade e não tornaremos mais a ti. Porventura esqueceram da virgem dos enfeites, ou da esposa dos cedrais? Todavia o povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Como ordenaste o teu caminho para buscar o amor, da sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até as orlas dos teus vestidos se achou sangue dos pobres inocentes, e foi o lugar de arrombamento que os achastes. Apesar de todas essas coisas, ainda diz: eu sou inocente, certamente a tua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizeres: não pequeis, porque te desvies tanto, mudando o teu caminho. Também pelo Egito serás envergonhada, como já foste envergonhada pela Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças, e não prosperará com elas. O perdão de Deus a um povo infiel. Eles dizem: se um homem despedir de sua mulher, e se ela desligar dele, ele se ajunta com outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna-se para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos escavados e vê hoje o teu lugar em que te prostituíste, os caminhos que aceitavas, esperando-os com o árabe do deserto. Manchaste a terra com a tua devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retidas as chuvas copiosas, e não houve chuvas tardias. Contudo, tendes a fronte de uma prostituta, e não quereis te envergonhar. Não me invocais há pouco, dizendo: meu pai, tu és o guia da minha mocidade. Reterá a ele para sempre a tua ira, ou indignar-se-á continuamente? Eis que assim tens dito, porém tens feito todo o mal que pudeste, deslealdade de Israel. E disse-me mais o Senhor nos dias do rei de Josias: viste porventura que fez apóstata de Israel, como foi todo o monte alto, debaixo de toda a árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se? E eu disse: pois que eu estive feito tudo isto, e voltará para mim. Mas não voltou, e viu isso a sua leviosa irmã Judá. Sim, viu por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, pérfida Israel a despedir, e lhe deu o seu libeiro divórcio. Que leviosa Judá, a sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma, se prostituiu. E ela, leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Contudo, apesar disso, a sua aleviosa irmã Judá se voltou para mim de todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Mas fingidamente, diz o Senhor.
O Senhor me disse: a pérfida Israel mostrou-se mais justa que a leviosa Judá. A leivosa. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e diz: Volte, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não olheis em que a era para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservareis para sempre a minha ira. Somente reconhecei a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendesse os teus favores para estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não dos ouvidos da minha voz, diz o Senhor. O convite ao arrependimento. Voltai aos filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vós tornareis a mim uma cidade, e a dois de família vós levarei a Sião, e a vós darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Enquanto vós tireis multiplicado, frutificado a terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhe virá a elas o pensamento, nem dela se lembrarão, nem visitarão, nem se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela em nome de Deus. E Jerusalém não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno, mas em dias andarás na casa de Judá como a arca de Israel, e virão juntas a terra do norte para a terra que dei de herança a vossos pais. Poema de exortação à conversão. Pensei que na porta entre os filhos, e daria da terra desejável mais formosa herança das nações. Também pensei que me chamares de meu pai, que a mim não te desviarias. Deveria com a mulher se apartar aleviosamente do seu marido. Assim aleviosamente houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos altos escalvados se ouve a voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos infiéis, eu curarei as vossas infidelidades. Responderão eles: Eis aqui, Senhor, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente certamente em vão se confia nos outreiros e nas orgias das montanhas. Devera nosso Senhor Deus está na salvação de Israel. A coisa vergonhosa, porém, devorou o trabalho dos vossos pais, desde a vossa mocidade, e os rebanhos, e os seus gados, e os seus filhos e suas filhas. Detendo-nos na nossa vergonha, e cubra as nossas confusão, porque temos pecados contra o Senhor, o nosso Deus, e nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor, nosso Deus. A volta de Israel ao amor de Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, voltares para mim e tirares as suas abominações diante de mim, e não andares mais no vagando, se jurares, como vive o Senhor, na verdade da justiça e da retidão, então dele medirão as nações, e eles se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai o vosso terreno,
arquiviando e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai prepúcio dos vossos corações, homens de Judá, habitantes de Israel, para que a minha indignação não venha sair como fogo, e arda de modo que ninguém possa apagar por causa da maldade das vossas obras. A invasão que vem do norte. Anunciai em Judá, e publicai em Jerusalém, e diz: tocai as trombetas da terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai um estandarte no caminho para Sião. Buscai refúgio, não demoreis. O que eu trago do norte, o mal, sim, uma grande destruição, subindo como leão da sua remanda, o destruidor das nações. Ele já partiu e já saiu do seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim que as tuas cidades sejam assoladas e ninguém habite delas. Porque isso cingivos de saco, lamentai o Ivai, porque o ardor da sua ira e do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, desfalecer o coração do rei e dos príncipes, dos sacerdotes pasmarão, e dos profetas se maravilharão. Maravilharão. Então diz eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente trouxe grande ilusão a este povo, a Jerusalém, dizendo: trereis paz, entanto na espada penetrar-lhes até a alma. E naquele tempo se dirá ao povo e a Jerusalém: o vento abrasador, vindo dos altos escalvados do deserto, aproxime-se da filha do povo, e não para se irandar e nem para limpar, mas o vento do forte demais para isso, para livrar das minhas partes, e agora também pronunciarei em juízo contra eles. E eis que venho subindo como nuvens, como a redemoinho, que são os seus carros, e os seus cavalos são ligeiros do que são as águias. Ai de nós, pois estamos arruinados. Lamenta o coração da maldade de Jerusalém para que seja salva, até que permanecerão a ti os teus maus pensamentos, porque a tua voz anuncia desde Dan, e proclama as calamidades desde a monte de Efraim. Anunciai isto das nações, e eis que proclamo contra Jerusalém, que vigias e vem de uma terra remota, e eles levantarão a voz contra a cidade de Judá, e com as guardas do campo que estarão contra ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. No teu caminho e as tuas obras se trouxeram estas coisas, essas das tuas iniquidades amargosas, e chegaram até o coração. Ah, estranhas minhas, eu torço em dores, parentes em meu coração, o coração aflige a mim. Não posso calar, porque tu, a minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre a destruição se apregoa, porque já toda a terra está assolada, e de repente são destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando varei estandarte e ouvirei a voz da trombeta, temerás o meu povo insensato. Já não me conhece, são filhos obtusos e não entendidos, são sábios que fazem o mal e não sabem fazer o bem. A grande destruição futura. Observei a terra, e eis que a minha forma vazia, que também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outreiros se estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e toda a ave do céu não tinha fugido.
Vi também a terra fértil e o deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois diz assim, pois assim diz o Senhor: toda a terra ficará assolada, todo, porém não se consumirei. Pois por isso lamentará a terra e os céus acima da sua degrecerão, e portanto, assim diz eu, assim eu pus e não me arrependi, nem me desviares disto, ao clamor dos cautiveiros dos flecheiros, que fogem de todas as cidades, da entrada pelas matas, e trepam pelos penhascos, e todas as cidades ficaram desamparadas. E já ninguém habita delas. Agora, pois, assolada, que farás, embora a tua vista descalate, e teus adones com enfeites de ouro, embora te pintes, e volta aos olhos com os antinômios, beldade farias dela. E os teus amantes se dispersaram, procurando tirar a vida. Pois ouvi uma voz de uma mulher, como a de uma mulher que estava de parte e angústia, como a de quem dá a luz ao seu primeiro filho. Ai, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Os pecados do povo de Deus. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, e vê se pode achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram, o Senhor acaso entender os seus olhos, para a verdade, feriste-os, porém não lhes doeu. Consumiste-os, mas recusaram a receber correção. Endureceram as suas faces do que a sua rocha. Recusaram-se a voltar. Então disse eu, deveras eles são os pobres, são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem a justiça do Senhor. Irei os grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e a justiça de Deus, do seu Deus. Mas aqueles de comum acordo quebram o jugo, rompem as ataduras. E por isso o leão do bosque os matará. De todos os seus desertos, os que destruíram, o leopardo vigia contra as suas cidades. Todos aqueles que delas saírem será despedaçado, porque são muitas suas transgressões, multiplicadas as suas apostazias. Como, porém, perdoaste, pois os teus filhos me abandonaram a mim, e me juraram pelo que não são deuses. Quanto eu os tinha fartado, adulteraram, e a casa das meretrizes se ajuntaram, reimandos, com os cavalos de lançamento bem nutridos, andado rixando a cada um a mulher do seu próximo. Acaso não hei de castigá-los por causa desta coisa? Diz o Senhor. Ou hei de vingar-me de uma nação como esta? Subi aos muros, destruí-os, e não façais, porém, a destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque alevosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel, a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal sobrevirá, e não veremos a espada nem a fome, até que os profetas se farão como o vento, e a palavra esta eles assim lhe fará. Porquanto diz o Senhor, o Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto proferia tal palavra, eis que converterei o teu fogo das minhas palavras,
e a tua boca este povo que tenha de modo que o fogo consumirá. Eis que trago sobre vós uma nação de longe, ó Israel, diz o Senhor, uma nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela fala. A sua aljava é como sepultura aberta, e todos eles são valentes, e comerão a tua cega, e o teu pão, e os teus filhos, e as tuas filhas, a vez de comer, comerão os teus rebanhos e teu gado, comerão a vide da tua figueira, e as tuas cidades fortificadas, porque em que confies, abaterás e não as abaterão a espada. A pedagogia da correção divina. Contudo, ainda naquele dia, diz o Senhor, não farei a vós uma destruição final. Quando dissestes, porque fez o Senhor nosso Deus de todas estas coisas, então lhes tirais. Como vós ministrastes e serviste a deuses estranhos e as vossas terras, assim servireis a estranhos em terras que não é vossa. Anunciai-vos isto na casa de Jacó, e proclamai ó Judá e Judá, dizendo: ouvi agora isto, o povo insensato e sem entendimento. Tendes olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouvis. Não me temes a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, em que pus a areia por limite do mar, por ordenança da terra, que se pode passar, ainda que se levantem as tuas ondas, não podem prevalecer. Ainda que bramem, não podem transpassar. Mas o povo de coração obstinado e rebelde rebela-se e foram-se. E não disseram ao seu coração: tenhamos agora do Senhor nosso Deus, que dá chuva tanto temporá como tardia, do seu tempo, e nos conservarás nas semanas terminadas da seca. As vossas iniquidades se desviam dessas coisas, e os vossos pedaços se apartam de vós do bem. Porque os ímpios se acham entre meu povo, e andam espiando como espreitam os passarinhos, armados laços apanhando os homens, o qual a gaiola cheia de pássaros, assim que suas casas não são cheias de dolo. Isso se engrandece e enriqueceram. Engordaram-se os nédios, também exerceram o limite da maldade. Não julgaram com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, e nem defendam os direitos dos necessitados. Acaso não hei de trazer castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor. Ou hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisas espantosas e horrendas têm se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles. O meu povo assim o deseja, mas fareis no fim disso. O inimigo cerca Jerusalém. Fugi de segurança vossa, filhos de Benjamim. No meio de Jerusalém, tocai a buzina da Tecoa. Levantai os sinais sobre Bet-Requerem, porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, grande destruição. A famosa e delicada filha de Sião, tu és examinarei. Contra ela virão pastores com seus rebanhos e
levarão contra ela as suas tendas do redor e pacificarão cada um seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-os e subamos no meio-dia. Ai de nós, que já descia o dia, que já se vão estendendo as sombras tardes. Levantamos e subamos à noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as suas árvores, levantai as tranqueiras contra Jerusalém, esta cidade que há de ser castigada. Só opressor há no meio delas, como o poço conserva frescas suas águas, assim ela conserva fresca sua maldade. Violência e trago se houve nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Se avisar Jerusalém para que não se aparte de ti, para que não te faça uma assolação numa terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, respingarão o resto de Israel como a vida, torna-se uma mão com o vimador aos ramos. A quem farei e testemunharei para o que ouço. Eis que seus ouvidos estarão incircuncisos, e eles podem ouvir, e eis que as palavras do Senhor lhes tornou o seu ópio, e nela não tem prazer. Pelo que eu estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de conter, derramando sobre os meninos pelas ruas e sobre a assembleia dos jovens. E também até o marido com a mulher serão presos, e os velhos com o que está cheio de dias. As suas casas passarão a outros, como também os seus campos e as suas mulheres, porque estenderem a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até os sacerdotes, cada um procede perfidamente. Também ocuparam a cura superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, 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 quando não há paz. Porventura se envergonharam por terem cometido abominação? De maneira alguma, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, e portanto cairão entre o que cai, quanto eu os vestia, e serão derribados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde nós o caminho, e haver perguntar delas veredas antigas, da qual nunca me ia dar por eles, acharás descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andemos nele. E também pus atalias sobre vós, dizendo: estai atento à voz das buzinas. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi as vossas nações, e informar-te tua congregação do que faz entre eles. Ouve tu, ó terra, e eis que trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque estão atentos às minhas palavras. Quanto à minha lei, rejeitaram-na, para que, pois, me vencesse de Sabá, ou melhor, cena aromática das terras remotas. Vossos holocaustos são aceitáveis, nem me agradam nos vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que derramarei tropeços a este povo, tropeçarão neles pais e filhos, juntamente aos vizinhos dos seus amigos, e perecerão. Assim diz o Senhor: eis que o povo vem à terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra, arcos e lanças trarão cruéis, e não usa misericórdia da sua voz. Ruge como os cavalos que vêm montados, dispostos de homens para batalhar entre si. Ó filho de Sião, ao ouvirmos a notícia disso, afrouxaram-se a nossa mão, aprodeceram-se de nós a angústia de dores, como se parturente. Não saiais ao campo, tenhades pelo caminho, porque a espada do inimigo espanta por todos os lados. Ó filha do meu povo, cingiste
de saco, envolve-te nas cinzas, pranteia como um filho único, de pranto de grande amargura, porquanto de repente virá o destruidor sobre nós. Por crisolador, examinador, te pus entre meu povo, para que provem e examinares o meu caminho. Todos são os mais rebeldes e andam espalhados em calúnias, e são bronze de ferro, e todos eles andarão corruptamente. Já fora queimou e chumbo consumiu, com o fogo de balde continuaram a fundição, pois os maus não são os arrancados. Prata rejeitaram-lhes e chamaram, porque o Senhor os rejeitou. Coenuto é toda falsa religião. A palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Ponte para fora da casa do Senhor e proclama a lei estas palavras, e diz: Ouvi palavra do Senhor de toda Judá, os que traz destas portas, para que adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos, entrai nas vossas obras, e eu farei habitar neste lugar. E não vos enfieis das palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas deverais emendar os vossos caminhos e as vossas obras, deverais executar a justiça entre os homens e seu próximo. Não oprimides os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derrame sangue do inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Então vos farei habitar neste lugar, da terra que deu vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. E eis que vos confiais na palavra falsa, que nada são proveitosos. Furtarei vós, e os matareis, e comereis do adultério, jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis pois outros deuses que não conhecestes, e não livrarei dos e não os livrareis, e vos apresentareis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres para praticar ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, cada essa casa chamada meu nome, uma caverna de salteadores dos vossos olhos. Eis que eu, eu mesmo vi isso, e diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que eu fiz, por causa da maldade do povo de Israel. E agora, pois, porquanto fizeste todas essas obras, diz o Senhor, quanto eu vos falei insistentemente que vós não ouvistes, e quando vós chamei e não respondestes, farei também esta casa, que se chama pelo meu nome, a quais confiais. Este é o lugar que vos deis a vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos lançarei da minha presença, como lancei de todos os vossos irmãos da toda a sua linhagem de Efraim. Pois tu não oreis por este povo, nem levantastes para ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Não vês tu os que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanharam a lenha e os pais acenderam fogo. As mulheres amassaram a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e ofereceram liberações a outros deuses, a fim de provocarem a ira. Acaso a mim eles provocam a ira, diz o Senhor? Não se provocaram a si mesmo para a sua própria confusão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Assim acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei a carne, pois não farei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Nele ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhe ordenei: dai ouvidos à minha voz,
e eu serei a vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo caminho, e a vós emendai para que vós está bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do coração malvado, e andaram para trás, e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dias após dias. Contudo, não deram ouvido, nem inclinaram seus ouvidos, endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que seus pais. Disseram-lhe, pois estas palavras não te darão ouvidos, chamarás e não te responderão, e lhe dirás: esta nação que recebeu a voz do Senhor, do teu seu Deus, não aceitou a correção, e já pereceu a verdade, e está exterminado da sua boca. Corta os teus cabelos, Jerusalém, e sai para fora, e levanta um pranto sobre altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. Castigo contra a idolatria. Por filhos de Judá fizeram o que era mal nos olhos, diz o Senhor, e puseram suas abominações na casa, e chamaram pelo meu nome para contaminares, e edificaram no alto do Tof que está no vale do filho de Rinom, para queimarem fogo aos seus filhos e às suas filhas. Nunca ordenei e nunca veio à mente. Portanto, eis que vem os dias que o Senhor em que chamará Tofete no vale do filho de Rimon e no vale da matança, pois enterraram Totef e não haver mais outro lugar. Os cadáveres desse povo servirão de pasto das aves do céu, e os animais da terra ninguém se enxortará, e farei cessar as cidades de Judá, e nas suas de Jerusalém a voz de gozo, da voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará desolação.